Vamos abrir em 1 de Reis 17, 12. Primeira de Reis 17, 12. Ora, Deus. Tudo funciona com fé. Tudo funciona com fé. E crendo. A fé é acreditar, mas também na área financeira nós temos que fazer alguma coisa. Eu quero vos mostrar o que é que aconteceu com uma mulher. Foi uma altura de seca. Elias tinha dito que não havia mais chuva sobre a terra e começou uma grande seca, que durou 3 anos e 6 meses. E nesta seca, Elias também foi apanhado por ela, e esta, uma viúva também, que Deus tinha dito a ele que ela o havia de sustentar. Então ele chegou lá, pediu um pouco de água, ela deu um pouco de água, e depois pediu-lhe um pouco de comida. E eis a resposta dela. 1 de Reis 17, 12. Ela, porém, disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E aqui vês, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Será que é justo um homem de Deus pedir primeiro para fazer para ela, para ele? Nós temos que entender como é que o reino de Deus funciona. Ao fazer primeiramente para ele, a mulher estava a honrar a Deus na vida de Elias. Assim sendo, ela estava a semear no reino de Deus. Por isso ele disse: faz primeiro para mim e depois faz para ti, e não vai faltar nunca. E assim foi, e assim aconteceu, porque logo a seguir, no versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. É bom nós entendermos como é que funciona o reino de Deus, para que nós possamos ser abençoados. Não funciona como nós queremos, como nós achamos. Funciona como Deus estipulou para funcionar. Porque para poder haver colheita, tem que haver primeiro. Tem que semear primeiro. De outra forma, não vai funcionar. Semeia-se primeiro e colhe-se depois. Eu quero-vos mostrar mais uma passagem bíblica onde realmente podemos ver isso. Em Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Paulo escreve uma carta a Filipos, à igreja de Filipos. E ele nesta carta fala algo muito importante. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, somente vós, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado,
como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E agora ele declara: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Uma igreja que comunicou com Paulo com respeito a dar e receber. E ele diz: não que eu procuro dádivas, eu procuro fruto que abunde para a vossa conta. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti, porque és tu que multiplicas, Senhor, as nossas sementes. No nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, se calhar, mas vale ficares aí ao pé. Ora, Hebreus 11:6. Vamos abrir Hebreus 11:6. Título da mensagem de hoje. Eu, quando falei o título, toda a gente ficou a olhar para mim, pelo menos os que estavam comigo. A fé e a gasolina. Estamos a passar agora por causa de uma guerra que houve e estamos em 2026 e não há dificuldades no abastecimento, graças a Deus, mas os preços aumentaram. Mas isso nada tem a ver com aquilo que eu vou falar. Tem a ver mesmo com a gasolina em si. Porquê é que eu comparo a fé com gasolina? Para que é que serve a gasolina? Para nós colocarmos dentro dos carros e outros equipamentos, mas principalmente carros, para podermos andar. A fé funciona para nós da mesma forma. Nós precisamos de fé para podermos viver com Deus, para podermos receber de Deus as promessas que Ele prometeu para nós. Sem fé não vai funcionar. Veja o que está aqui escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele existe, creia que Deus existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. A tradução inglesa diz que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Como é que nós sabemos quando a gasolina está a acabar? Isso é muito fácil. Olhamos para o ponteiro e lá está a marcar a gasolina que temos no carro. Quando nós vemos que estamos com falta, temos que ir às bombas de gasolina e colocar mais gasolina. Então a minha pergunta é, e a fé? Como é que nós sabemos quando precisamos de mais fé? É muito simples. Quando tudo na sua vida, à medida que você anda, à medida que você atua na sua vida privada, no seu ministério, no seu trabalho, à medida que você agarra e pensa que alguma coisa é impossível, eu lhe digo que a sua fé está muito baixa. Eu quero-vos mostrar alguns trechos da Bíblia onde vemos homens e mulheres atuar debaixo de fé e a serem recompensados por atuarem debaixo da fé. Ora, o que é fé? É acreditar que Deus existe,
mas é acreditar que Ele tem poder para poder o abençoar-nos a nós. Poder fazer as coisas que para nós são completamente impossíveis. E mesmo até aquelas coisas que nós possivelmente conseguiríamos fazer, Deus irá fazer melhor que nós. Veja aqui, está em Marcos 5:25. Marcos 5:25. São passagens bíblicas que nos mostram o que é que foi acontecendo às pessoas. Aqui estamos a falar de uma mulher. E veja o que é que aconteceu a esta mulher. Marcos 5:25. E certa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos que não parava de deitar sangue do seu corpo. E depois diz, e havia padecido com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, e nada se aproveitando, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás de entre a multidão e tocou os seus vestidos, porque dizia, se tão somente tocar os seus vestidos cheirarei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu que o seu corpo está curado daquele mal. Ouçam, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava. Então ela acreditava, porque não queria enfrentá-lo, estar ao pé dele, queria só tocar as suas vestes para passar despercebida e seria curada. E assim como ela creu, assim tocou nas vestes de Jesus e foi o suficiente para ficar curada. Mas ela não esperava o que vinha a seguir. O que é que aconteceu a seguir? Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou os meus vestidos? E disseram-lhe os vestidos, não vês que a multidão te aperta e dizes quem tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. O que é que ela disse a Jesus? Ela disse que tinha um fluxo de sangue. E ela disse que acreditava que tocando nele era o suficiente para ser curado. Nós, atualmente, vendo isto, pronto, ainda bem, ela creu, ela acreditou e foi curada. Não, você não está a entender. Ela passou muito pior do que você imagina. Ela teve de desafiar a lei, teve de desafiar a sua crença, o seu acreditar, por ela ser judia. No versículo 34 ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada desse teu mal. Vamos ver um versículo bíblico. Levítico, vamos ao Velho Testamento, Levítico 1, 15, 1. Levítico 15, 1. Levítico 15, 1. Eis a lei que Deus disse a Abraão, disse a Moisés e a Arão. Levítico 15, 1. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, falai aos filhos de Israel e diz-lhes, qualquer homem ou mulher que tiver um fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundície, e por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza de um fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a carne em que se deitar o que tiver fluxo será imunda. Toda a coisa que sobre o que se assentar será imunda. Qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até à tarde.
Esta era a lei que ela conhecia. Ela não podia andar em público. Ela fugia das pessoas. Porque ela sabia da lei. Ela sabia que não podia andar em público. Ela, para andar em pública, ela tinha que gritar imunda, imunda, imunda. E as pessoas afastavam-se dela. E se ela se aproximasse demasiado delas, elas começavam a apedrejá-la. O que aconteceu aqui em Lucas, não é? Peço desculpa. Em Marcos 5, 25, perdi os meus marcos, foram-se embora. Foi? O que é que aconteceu? Ela acreditava que tocando em Jesus seria sarada. Mas é aqui que é importante. Ela não podia andar em público. Havia uma multidão que apertava Jesus. Como é que ela ia fazer? Eles nunca iriam deixar chegar perto de Jesus. Então ela fraca, porque quem tem um fluxo de sangue contínuo fica fraco por causa da perca de sangue, fraca, agarrando e lutando contra aquilo que ela acreditava, ela foi só para tocar as vestes de Jesus e depois fugir dali. E ela ficou curada. E Jesus sabia que alguém tinha sido curado. Se ela se tivesse ido embora e não tivesse dito nada, se ela não tivesse dito toda a verdade, a cura que lhe tinha acontecido desapareceria. Ela teve que se expor perante Jesus. Veja o que está aqui escrito no versículo, em Marcos 5, 33. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Contou-lhe a história dela. Contou-lhe que ela sabia da lei, mas que ela teve que fazer isto para poder ser curada. Jesus perdoou o que ela fez desafiando a lei. E ela ficou curada. Muitas das vezes nós temos crenças e acreditamos de tal forma, não, Deus só vai operar desta forma. Não. E por causa disso, às vezes perdemos a bênção de Deus. Graças a Deus, que o que me aconteceu a mim foi algo que eu acreditava que poderia acontecer de uma determinada forma, de outra forma, esperando eu que acontecesse das formas que eu pensei. Mas Deus fez de outra forma completamente diferente e me abençoou de outra forma completamente diferente. Para me provar a mim que não é daquilo que eu penso, é de como Ele quer. Esta mulher teve a fé necessária para poder tocar nas vestes de Jesus. Teve o esforço necessário para tocar nas vestes de Jesus. Desafiou a lei para poder tocar nas vestes de Jesus. E Jesus disse, um pouco mais abaixo, no versículo 34, e ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada do teu mal. Às vezes nós temos que desafiar aquilo que nós acreditamos. Por causa de Deus. Não. Se eu for ao médico tal e eu vou ser abençoada, se eu for a coisa... Ouça, quantos e quantos médicos eu já vi darem relatórios negativos? Será que é o fim? Não é o fim. O médico dos médicos ainda não disse que é o fim. Eu quero que cada um de nós entenda. Nós precisamos de fé. Precisamos ter confiança que Jesus é o que cura.
É o que nos liberta. Quando é que Ele nos cura? Sempre. Mas espera aí, mas há pessoas que não estão a ser curadas. Não, há pessoas que não estão a buscar a Deus. Porque é necessário que creia que Deus existe e é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Há pessoas que não estão a buscar a Deus para serem curadas. Há pessoas que não estão a ser curadas a Deus para serem libertas. Há pessoas que não estão a buscar a Deus para serem abençoadas. Por isso é que não está a funcionar. Realmente existe algo que nos separa de Deus. O quê? O pecado. E quando há pecado, faz bloqueio. Mas para o pecado, Jesus resolveu. Sabe como? Você vai a Jesus, você vai a Deus Pai e pede perdão em nome de Jesus por aquilo que fez. Arrepende-se genuinamente. Ele perdoa. E você que pode continuar em frente. Sabe que Deus conhece as nossas limitações como humanos. Limitações, sim. A Bíblia diz que nós todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não justo, nem sequer. Mas isto nos dá direito a poder pecar? Não, nos dá direito a poder ser libertos do pecado. E aprender a fugir do pecado. Eu já ouvi muita gente dizer, não, quem não tiver telhados de vida, tira a primeira pedra. Mas isso dá direito a que a pessoa peque, que a pessoa erre? Não dá direito. Não é por acaso que Jesus várias vezes diz, e inclusive nessa mulher em que ele estende a mão, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, e todos foram embora, e ele virou-se para a mulher, onde é que estão os seus acusadores? E ela disse, foram-se embora. Então vai tu também, e não peques mais. Apesar do perdão, tem de haver algo da nossa parte que tem que mudar. Não peques mais. Vamos continuando. Lucas 17:12. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam ao longe, e levantando a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Porquê que Jesus mandou-os mostrar ao sacerdote? Segundo a lei judaica, eles tinham que se mostrar ao sacerdote para o sacerdote ver o seu corpo e ver que realmente eles estavam curados. E então os declarava curados. Eles tinham que ir. E eles fazendo isso, indo, eles manifestaram fé e confiança nas palavras de Jesus. E foram. Mas aconteceu algo diferente. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés e com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. Nem sequer era judeu. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão um estrangeiro. Cada vez que você é abençoado, cada vez que você é liberto, cada vez que você é curado, você lembra-se de Deus. Lembra-se do que Ele fez por si. Você dá glórias a Deus e o exalta, o engrandece, lhe agradece. Ou será que Deus faz isto por obrigação?
Você sabe que Deus se obriga a Ele mesmo. A quem manifesta a sua palavra e declara a sua palavra, Ele obriga-se a si mesmo a curar as pessoas. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e pelos seus pisaduras já fomos sarados. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Mas para quem o busca, por isso é que o primeiro versículo que eu vos li é aquele que creia que Deus existe e que é galardador daqueles que o buscam, que é recompensador daqueles que o buscam. Daqueles que não o buscam, não recebem. Eu quero vos mostrar mais. Lucas 18:40. Lucas 18:40. Lucas 18:40. Havia um cego que ouviu os outros falar, porque ele era cego, ouviu dizer que Jesus vinha aí. E então começou a clamar por Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles o mandavam calar e ele gritava cada vez mais alto. E então no versículo 18:40, então Jesus parando, mandou que lhe o trouxessem e chegando ele perguntou-lhe, dizendo-lhe, que queres que te faça? Então, mas ele era cego, será que Jesus não tinha visto que ele era cego? Mas você não está a perceber. A pergunta tem a ver com a fé. Ele estava a perguntar ao homem, crês tu que eu posso fazer isto? Crês tu que podes ser curado por mim? Por isso é que ele perguntou, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salva. A maioria das vezes nós temos que entender que Deus vai operar na nossa vida na medida da nossa fé, na medida da nossa confiança em Deus, na medida da nossa gritaria para com Deus. Na medida em que nós dizemos, não, eu estou curado, eu declaro que estou curado em nome de Jesus, todo o meu corpo, todos os meus órgãos estão curados no nome de Jesus. E às vezes temos que ser insistentes, porque o diabo, nosso adversário, está a tentar nos tirar a cura da nossa vida. Está a tentar nos colocar doença. Está a tentar evitar que nós fiquemos sãos. Qual é a glória que nós podemos dar a Deus se estamos doentes? Não, mas Deus é Deus, indiscutível. Mas se você estiver curado, dá muito mais vezes glória a Deus. E você vê aquele leproso que voltou para trás e ele agarrava e glorificava a Deus. Entenda que Deus quer o melhor para nós, não quer o pior. E nós temos que entender que Ele pode fazer muito mais por nós do que nós queremos ou acreditamos. Mas para isso precisamos da gasolina de Deus, da fé. E precisamos ser cheios de fé. Eu quero-vos levar a mais um versículo. Veja o que está aqui escrito. Mateus 8:8. Mateus 8:8. Um centurião, um romano, nem sequer era judeu, chegou ao pé de Jesus e pediu-lhe para que curasse o seu empregado. Jesus disse, eu irei. E então vejam a resposta do centurião. E o centurião, Mateus 8:8, e o centurião respondendo disse-lhe, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado,
Mas diz somente uma palavra, e meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho saudades às minhas ordens. E diga a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vejam uma coisa. Jesus declarou um homem estrangeiro romano que tinha muita fé. Então, o que é que aprendemos com este homem? Versículo 9. Pois também sou um homem sob autoridade. Aí está a resposta. Também sou um homem sob autoridade. Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade no mundo espiritual para mandar curar o filho. O filho não, o empregado. E ele seria curado. Foi exatamente o que aconteceu. Ele falou e a criança ficou curada. Mas Jesus diz que ele tinha muita fé porque estava a confiar na autoridade de Jesus. A mesma autoridade que nós devemos confiar, que nós devemos depender para podermos ser abençoados. Ouça, Deus quer fazer na nossa vida, como eu já vos disse, muito mais, muito mais, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Em todas as áreas da nossa vida. Mas vai ser preciso fé. Vai ser preciso a gasolina de Deus para poder receber aquilo que pedimos a Deus. É importante nós percebermos o que é fé. Vamos a Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Todo este capítulo 11 fala sobre fé. Mas veja o que é que diz no versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é que isto quer dizer? É que você acredita firmemente que as coisas que você espera é que vai se receber. E a prova daquilo que você não está a ver. E para isso você precisa de fé. E você diz, está bem, mas para ter isso, para se conseguir isso, tem que se ter fé. Então você já percebeu como é que se vê o ponteiro na sua vida de como está a sua fé. Quando você quer qualquer coisa na sua vida, quando você quer uma libertação, uma cura, uma bênção para a sua vida, você tem que ler este versículo e perceber se você está a acreditar a pé juntos. Não é acreditar na sua mente, é acreditar no seu coração. Porque só acreditando assim você vai receber. Eu já acreditei muitas vezes na minha cabeça. Disse, não, eu acredito. Mas depois as minhas ações e até as minhas palavras contrariavam aquilo que eu dizia que acreditava. Vou-lhe dar um exemplo. Alguém tem um problema nas costas e diz, Pai, eu creio que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Glória ao teu nome, Senhor. E ele começa a andar e as costas começam a doer. O que é que ele tem que fazer? Tem que parar porque está a doer? Não. Tem que andar. Tem que baixar-se e declarar a palavra de Deus. Eu fui uma vez fazer uma reunião e nessa reunião alejei o meu pé. Alejei o meu pé e o pé doía muito. Eu não consegui. Eu para andar, estava-me a doer, mas eu ia fazer a reunião e fui fazer a reunião.
Eu tinha que subir umas escadas muito altas para subir até ao palco. E eu subi com o pé a doer. Mas à medida que eu subia, eu dizia: Pai, obrigado, Pai, que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E pelos seus pisos eu já fui sarado. Eu disse isso várias vezes. Quando cheguei ao topo, no palco, eu já não tinha a dor no pé. Nós temos que agir por fé. Mesmo quando as coisas contrariam todas, mesmo quando há dor no nosso corpo, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não, que é impossível. Ouça, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E à medida que nós executamos fé e confiança nele, cremos que ele existe, cremos que ele é galardoador dos que o buscam, nós somos recompensados pela nossa fé nele, pela nossa acreditar nele. Por isso é que diz aqui, ora, a fé é firme fundamento das coisas. É a confiança completa, sem dificuldade alguma, de que aquilo vai acontecer e que se espera. E a prova das coisas que não sei, é a prova de que algo que ainda não temos que vai acontecer. Isso é fé. E você está a dizer, glória a Deus que eu já percebi que eu tenho que ter fé. Glória a Deus que eu já percebi isso. Agora, como é que eu obtenho fé? Aí é que está. Romanos 10, 17. Nós já aprendemos que precisamos de fé. Como obtemos fé? Como é? Qual é? Em que bomba de gasolina nós vamos para poder nos encher de fé? A gasolina de Deus. É mais simples do que você imagina. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você tem que ouvir, 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 até transbordar. O quê? Você tem que ouvir queixas? Não. Você tem que ouvir pessoas a queixarem-se, problemas, dificuldades, falta de cura, falta de libertação? Não. Você não tem que ouvir isto tudo que eu disse. Você tem que ouvir testemunhos, bênçãos e principalmente a palavra de Deus. Você tem que ficar encharcado da palavra de Deus. Porque se não o fizer, você não vai ter fé suficiente para poder receber a bênção na sua vida. Uma das coisas que eu mais luto é cura. Porque eu preciso, não porque eu acredito. Também preciso, às vezes, mas principalmente porque eu acredito. Porquê? Porque eu busco na palavra de Deus alguma coisa que diz que Deus não cura e até hoje não consegui encontrar. Deus diz que é o Deus que nos sara. Diz em Salmos para nós nos esquecermos dos seus benefícios. Ele perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Jesus, todas as pessoas que foram ter com ele, todos foram curados. Inclusive, depois de Jesus partir e dar aos discípulos a benção, diz: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E foi exatamente isso que Pedro e Paulo fizeram, entre outros. E todos que iam ter com eles, todos eram curados. Não eram alguns, eram todos que eram curados.
porque a virtude de Deus estava com elas e está connosco, em nome de Jesus. Você tem que se encharcar da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, ler os versículos bíblicos, ver as curas, estas curas que eu vos falei, ver como Deus operou, como Jesus operou, mediante a fé das pessoas, a confiança das pessoas que Ele era capaz, Ele tinha o poder para poder fazer. E à medida que você vai se enchendo, não, eu volto a dizer, não de coisas negativas, não que não dá. Pare de ouvir coisas que não dá, não vai funcionar, cada vez está pior. Pare de ouvir tudo isso. Pare de ouvir o que não presta. Ouça a palavra de Deus. Encharque da palavra. Porque fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Só assim você vai ter a fé suficiente dentro da sua vida para poder vencer este mundo. Eu quero vos levar a mais um versículo bíblico. Eu sei que são muitos, mas é que se nós não dependemos da palavra de Deus, vamos depender do quê? Porquê é que eu vos falo tanto versículo bíblico? Para que a vossa fé se baseie na palavra de Deus e não naquilo que eu digo. Vamos a Josué. Eu digo Josué 1, eu acho que é isso mesmo. Josué 1:8. O que é que está aqui escrito? Veja o que é que Deus disse a Josué. Quem é Josué? Josué era aquele que servia a Moisés. Agora ele ficou a liderar o povo. E Deus fala com ele e diz-lhe algo muito importante para a sua vida. Veja, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não pares de falar o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não pares de falar o livro desta lei. Não pare de falar a palavra. Nós somos feitos de uma arquitetura, não é por acaso, não é por acaso. Não é por acaso que atualmente os audiovisuais são tão fortes. Não é por acaso que a comunicação social, as comunicações sociais, o Facebook, sei lá, agora o X, sei lá, o TikTok, o YouTube, tudo isso tem tanto impacto nas pessoas. Porquê? Porque veem e ouvem. E o segredo para nós é o ouvir. Também o ver, mas principalmente é o ouvir. O que é que você anda a ouvir? Se você anda a ouvir desgraças, você acha que vai ter fé para conseguir vencer? Quando você só ouve desgraças. A palavra de Deus não fala de desgraças, fala de vitória, curas, libertações. E você tem que... Sabe o que é que você tem que fazer? Eu tive-vos a falar versículos. Leia-os em voz alta. Ouça aquilo que você fala. Isto é muito importante. Não precisa estar a gritar. Você unicamente tem que falar e ouvir o que está a falar. Porque fé vem pelo ouvir. O quê? A palavra de Deus. Um dos meus filhos ficou doente. Eu sempre acreditei em cura e creio e acredito em cura com todo o meu ser. A minha mulher, na altura, sabe o que é que fez? A criança dormia ao nosso lado numa cama
cama de bebê. E ela passou a noite inteira a ouvir falar uma reunião de cura e ouviu várias vezes a mesma reunião. Para fazer o quê? Para ganhar fé e confiança em Deus que podia operar a favor daquela criança. Você entende? Você tem que depender é de Deus e não do mundo, não do que o mundo diz, não do que o mundo fala, não das hipóteses e das confianças que o mundo dá. Fale a palavra de Deus. Creia em Deus. Não creia só pela boca, creia no seu coração. Quando você crê no seu coração, sabe o que acontece? Quando lhe dizem que não é possível, você salta imediatamente e diz, não, é possível. É possível. Porque o meu Deus tudo pode, naquele que fortalece. Você entende? Porque 1000 que irão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não será atingido. Você tem que ficar encharcado da palavra de Deus para poder encher o tanque da sua fé, para poder falar e as coisas acontecerem. Vamos voltar a um versículo que é muito importante. Marcos 11. Marcos 11. Eu acho que é 23. É. Jesus falou uma árvore e a árvore secou. E agora Jesus diz no versículo 22, tente fé em Deus. Ele diz, fé em Deus? Então, mas tu falaste e a árvore secou. Porquê ter fé em Deus? Porque é Ele que opera todas as coisas. A nós só é dado falar e Deus opera. Veja, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Se você duvida dentro de si, e só cada um de nós pode fazer esse teste. Porque muitas das vezes nós estamos a falar, mas dentro de nós há dúvida. E nós primeiro temos que arrancar essa dúvida de nós. Nós temos que orar contra essa dúvida. E depois falar aquilo que queremos, aquilo que acreditamos, aquilo que vamos receber. E então sim, é só se falar, ergue e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser. Tudo o que disser será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, creio que recebereis e te-lo-eis. Eu já orei por pessoas. E eu disse, pronto, já está. E a pessoa diz, Deus o ouça. Eu não digo nada, mas quando a pessoa diz isso, não recebeu nada. Não vai acontecer nada. Não vai funcionar. No mínimo, um ato de fé, sabe o quê? Calar-se, não dizer nada. E ficar calado sobre o assunto. É o maior ato de fé que você pode fazer. Porquê? Porque você não está a interferir com aquilo que eu orei ou que qualquer outra pessoa orou. Você está a entender? Deus quer nos abençoar. Mas nós estamos-lhe a dar a permissão para Ele poder fazer isso? Ou estamos com os nossos achos, com as nossas dúvidas, com o seu tanque vazio? Alguns, eu às vezes, parece que não acreditam cá Deus. Parece que não acreditaram que Jesus nos amou de tal maneira, que Deus Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus por nós. Será que não com Ele não nos dará todas as coisas? Então o que é que você vai fazer? Vai encher o tanque da sua vida com fé para poder vencer este mundo? Ou vai continuar a andar vazio? E o carro da sua vida vai parar sem gasolina? Em que é que ficamos?
que é que ficamos? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dizer, Pai, Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. E isso é verdade. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a buscar cada vez mais a Tua presença, a conhecer cada vez mais a Tua palavra, de tal forma que o que sai de nós é a Tua palavra e só a Tua palavra e unicamente a Tua palavra e nada mais que a Tua palavra. Porque só assim vencemos este mundo. Não com as dúvidas, não com as descrenças, não com o falar aquilo que é negativo, não com o falar que não dá, não vai acontecer. Nada disso que falamos vai resultar na nossa vida. O que vai resultar é a fé. É a confiança num grande e poderoso Deus que tudo faz a nosso favor, que nos ama e que quer que nós começamos a lutar nesta vida pelas bênçãos para as nossas mãos, em nome de Jesus. Bênçãos aonde? Bênçãos no nosso corpo, para que sejamos completamente curados e libertos, em nome de Jesus. Bênção aonde? No nosso trabalho, para que venha até nós bênçãos sem medidas através desse trabalho, no nome de Jesus. Através da escola, para que tenhamos notas acima do normal. Mesmo quando todos olham para nós e dizem que não somos capazes, com Deus tudo posso, naquele que me fortalece. Pai, Tu nos amas. Fizeste tudo por nós. Por isso vais fazer tudo por nós. E nós sabemos disso. Nós Te amamos, Te reverenciamos, Te honramos e Te damos glórias, Senhor. Porque és Tu que estás a abrir as portas para nós e não se fecharão. Em nome de Jesus. Eu creio. Tu já estás a operar grandemente a nosso favor, abrindo as portas, abrindo portões, para que a bênção chegue sem limite, no nome de Jesus. Graças te dou, Senhor, porque Tu e a Tua palavra são eu creio em Ti, eu falo a Tua palavra, eu sou abençoado, no nome de Jesus. Amém. 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 Muitas bênçãos em nome de Jesus. Dependa da palavra de Deus, dependa de Deus e seja abençoado.